Nessa aula, a gente vai entender tudo sobre como resolver equações exponenciais e logarítmicas. Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula, a gente vai resolver alguns exercícios sobre equações exponenciais e logarítmicas, entendendo como a gente faz para resolver esse tipo de equação, quais propriedades de logaritmo a gente pode usar para chegar na solução x igual a alguma coisa que vai cumprir com aquela equação. Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então vamos resolver essa equação aqui. A gente tem 2 vezes ln de x igual a 1 e a gente quer encontrar qual o valor de x que satisfaz essa equação. Quem você tem que substituir aqui para que realmente 2 vezes o ln dessa coisa seja igual a 1. Então, lembrando, o ln de um número, nada mais é do que o logaritmo desse número na base do número de Euler, certo? Então, é o que a gente chama de logaritmo natural ou neperiano, mas é um logaritmo também, tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente quer encontrar quem é esse x que tá aqui no logaritmando. E 2 vezes o ln desse x tem que dar igual a 1. Então, vamos fazer o que a gente faz em toda a equação. Vamos deixar o x o mais isolado que a gente conseguir. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é dividir os dois lados por 2, né? Ou então, se você preferir enxergar dessa forma, passar o 2 para o outro lado dividindo. Então, dividindo os dois lados por 2, do lado esquerdo vai sobrar só o ln de x e do lado direito vai ficar 1 sobre 2. Então, a gente já tem uma nova informação aqui. O ln desse número que a gente está procurando tem que dar 1 sobre 2 para que ele satisfaça essa equação. Tá, então vamos lá. Como a gente consegue continuar isolando o x aqui? Gente, ó, definição de logaritmo. Se o logaritmo de um número a na base de um número b é igual a c, o que isso quer dizer? Que a base b elevada ao expoente c vai resultar no logaritmando a, certo? Então, ó, essas duas coisas aqui estão dando a mesma informação pra gente. Então, se o ln de x é igual a 1 sobre 2, lembrando que o ln é o logaritmo na base do número de Euler, isso quer dizer que a base do número de Euler, que é a base aqui do logaritmo, elevado ao expoente 1 sobre 2, vai ser igual o logaritmando x. Ou seja, x é igual a Euler elevado a 1 sobre 2, que no caso é a mesma coisa que falar que x é a raiz quadrada do número de Euler elevado a 1, que é o próprio número de Euler, certo? Então, essa aqui é a solução da nossa equação. Se você substituir o x aqui pela raiz quadrada do número de Euler, essa equação vai ser satisfeita, ó. A gente tem 2 vezes o ln da raiz quadrada do número de Euler. Quanto que vai dar isso? Isso é a mesma coisa que 2 vezes o ln de Euler elevado a 1 sobre 2. Por propriedade de logaritmo, se a gente tem o logaritmo de a elevado a b, esse b pode cair multiplicando, certo, gente? Então, ó, se você tem aqui o ln de Euler elevado a 1 sobre 2, esse 1 sobre 2 pode cair multiplicando. Então, fica 1 sobre 2 vezes 2 vezes o ln do número de Euler. Então, corta o 2 em cima e embaixo, sobra só o ln do número de Euler, que nada mais é do que o logaritmo de Euler quando a base é ele mesmo. Quando a gente tem um logaritmo que o logaritmando e a base são iguais, isso dá 1, né, gente? Porque Euler elevado a 1 dá o próprio número de Euler. Então, de fato, quando a gente substitui o x pela raiz quadrada do número de Euler, a gente comprovou aqui do lado direito que essa equação é satisfeita. Realmente, 2 vezes o ln de x vai ser igual a 1, tudo bem? Então, aqui a gente tirou a prova real. Agora, vamos ver esse exercício aqui, gente. A gente tem o número de Euler elevado a 2x mais 3 menos 7 igual a 0. E a gente quer encontrar quem é o x, que quando a gente substituir aqui, essa equação, essa igualdade aqui, né, vai ser verdadeira. Realmente, isso aqui vai dar 0. Tá, então vamos começar isolando o x o máximo que a gente conseguir. Para isso, vamos passar esse menos 7 para o outro lado com o sinal trocado. Aí a gente vai ter que Euler elevado a 2x mais 3 tem que ser igual a 7.
Tá, mas o x tá no expoente aqui. Não tem como a gente isolar ele mais do que isso só usando passar para um lado e passar para o outro. Então, o que a gente pode fazer, gente, é o seguinte. Se a gente tem que Euler elevado a 2x mais 3 é igual a 7, isso quer dizer que 2x mais 3 é o expoente que na base do número de Euler vai resultar em 7. Ou seja, 2x mais 3 é o logaritmo de 7 na base do número de Euler, que é o ln de 7, né? Ou então, uma outra forma de você visualizar isso é você colocar ln dos dois lados aqui, ó. Coloca ln do lado esquerdo e coloca ln do lado direito. Então, você está colocando a mesma operação ali dos dois lados da sua equação. Então, você tem que o ln de Euler elevado a 2x mais 3 é igual ao ln de 7. Por propriedade de logaritmo, se você tem um logaritmo de a elevado a m na base b, esse m que está aqui no expoente, ele pode cair multiplicando o logaritmo. Então, isso é a mesma coisa que m vezes o logaritmo de a na base b. Então, aqui, propriedade de logaritmo, né, gente? Então, a gente pode usar isso aqui, ó. A gente tem um expoente aqui no logaritmando. Então, ele pode cair multiplicando. Vai ficar 2x mais 3 vezes o ln do número de Euler é igual ao ln de 7. Só que o ln do número de Euler é o logaritmo do número de Euler quando a base é ele mesmo, e isso vai dar 1. Então, fica 2x mais 3 vezes 1, que é o próprio 2x mais 3, é igual ao ln de 7. Então, a gente chega na mesma conclusão que a gente tinha chegado aqui em cima, né? Então, gente, são duas formas de chegar no mesmo lugar. Caso você não visualize de cara essa relação aqui, que é a definição do logaritmo, você pode aplicar o logaritmo dos dois lados e você vai chegar na mesma coisa, tudo bem? Então, a gente tem que 2x mais 3 é igual a ln de 7. Conseguimos tirar o x do expoente. Então, vamos continuar isolando o x aqui. A gente vai ter que 2x é igual a ln de 7 menos 3. E, portanto, dividindo os dois lados por 2, a gente tem que x é igual ao ln de 7 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, esse valor de x aqui é o valor de x que, quando a gente substituir aqui, vai fazer essa equação ser verdadeira. Então, lembrando que, revisando as duas formas que a gente tem de resolver essa equação. A primeira forma é a seguinte: se você tem que Euler elevado a 2x mais 3 é igual a 7 e a sua incógnita está no expoente, lembra que o logaritmo ele é um expoente, gente. Então, você tem que 2x mais 3 é o expoente, ou seja, é o logaritmo de quem é o resultado? 7. Então, 7 é o logaritmando e quem é a base de onde está esse expoente é o número de Euler. Então, 2x mais 3 é igual ao ln de 7. E a outra forma é você colocar o ln dos dois lados e aí usar a propriedade do expoente cair multiplicando, né? E aí você chega exatamente na mesma coisa, na mesma conclusão que a gente chega aqui, tudo bem? E aí é só isolar o x para encontrar a solução da equação. Agora vamos ver esse exercício aqui, gente. O ln de 5 menos 2x é igual a menos 3. E a gente quer encontrar quem é o valor de x que satisfaz essa igualdade, que se a gente substituir aqui, a igualdade vai ser verdadeira. Então vamos lá, gente. O 5 menos 2x, ele é o logaritmando aqui do ln. Lembra que o ln nada mais é do que o logaritmo quando a base é o número de Euler, certo? Então, 5 menos 2x é o logaritmando quando a base é o número de Euler e o resultado é menos 3. Então, lembra que por definição de logaritmo, se o logaritmo de um número A na base de um número B for igual a C, isso está falando para a gente que na base B elevada ao expoente C, o resultado vai ser o número A. Então, aplicando isso aqui, a gente tem que na base do número de Euler elevado ao expoente menos 3, o resultado vai ser o logaritmando 5 menos 2x. Então, a gente conseguiu tirar o x de dentro aqui do logaritmo. Então, para a gente resolver essa equação, vamos isolar o x aqui. Passando o 5 para o outro lado com o sinal trocado, a gente tem que menos 2x é igual
Euler elevado a menos 3, menos 5. A gente pode multiplicar os dois lados por menos 1 para trocar o sinal, né? Aí a gente tem que 2x é igual menos Euler elevado a menos 3 mais 5. E passando o 2 para o outro lado multiplicando, a gente tem que x é igual menos Euler elevado a menos 3 mais 5 dividido por 2. Então, essa aqui é a solução da nossa equação. Esse valor de x, substituindo ele aqui, vai dar pra gente uma igualdade verdadeira, tudo bem, gente? Ó, gente, nessa equação aqui, a gente tem que 2 elevado a x menos 5 é igual a 3. Tá, a gente quer encontrar o valor de x que faz isso ser verdadeiro, que realmente 2 elevado a esse valor, menos 5, realmente resulte em 3. Então, como a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem que o x menos 5, ele tá no expoente aqui, não é? E a gente quer encontrar quem é esse expoente. Só que lembra que o expoente, ele nada mais é do que o logaritmo. Então, por definição de logaritmo, ó, o logaritmo de um número A na base de número B ser igual a C, significa que C é o expoente na base B que vai resultar no número A. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar que a base B elevada ao expoente C resulta em um número A. Então, aqui, x menos 5 é o expoente, portanto, ele é o logaritmo. Então, ó, x menos 5 é o logaritmo em qual base? Ele está na base 2 aqui, né? Então, logaritmo na base 2. E quem é o resultado? O 3. Então, o log de 3 na base 2. X menos 5 é o expoente, que quando você coloca na base 2, o resultado vai dar 3, certo? Então, isolando o x aqui para encontrar o valor dele, o x é o log de 3 na base 2 mais 5. Essa aqui é a solução da nossa equação. Se você substituir o x por log de 3 na base 2 mais 5, o resultado vai dar 3, tudo bem? Gente, para entender mais sobre equações exponenciais, logarítmicas e várias outras ferramentas que vão ser muito importantes durante sua graduação, no Mathematica Academy você conta com um curso de ferramentas matemáticas para engenharia, além de várias outras matérias do seu curso, com exercícios, aulas exclusivas, provas antigas resolvidas passo a passo e várias outras ferramentas que vão ser muito legais para você. Então, para conhecer mais, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Gente, nessa equação aqui, a gente tem que o ln de x mais o ln de x menos 1 tem que ser igual a 1. E aí a gente quer saber quem é o valor de x que cumpre com isso, né? Gente, vamos lá. A gente tem um logaritmo, onde o logaritmando é x, e outro logaritmo, onde o logaritmando é x menos 1. Então, os dois logaritmos estão envolvendo o x, que é a nossa incógnita, né? Ai, Teca, como que a gente faz para relacionar esse x com esse, encontrar aqui a solução dessa equação? A gente pode lembrar de uma propriedade de logaritmo que diz o seguinte: o log de A mais o log de B, ou seja, a soma dos logaritmos, é igual ao logaritmo da multiplicação, o logaritmo de A vezes B. Então, você consegue transformar dois logaritmos que estão somando em um logaritmo só, que é a multiplicação desses logaritmandos aqui, desses carinhas A e B. Tá, então vamos usar isso aqui ao nosso favor, lembrando que o ln é um logaritmo, né? Então, você tem o ln de x mais o ln de x menos 1. Então, isso é a mesma coisa que o ln de x vezes x menos 1. E isso tem que ser igual a 1. Então, usamos aqui que a soma dos logaritmos é o logaritmo da multiplicação. Então, a gente tem o ln, ó, fazendo a distributiva aqui, fica o ln de x ao quadrado menos x, tem que ser igual a 1. Teca, mas o x continua isolado aqui no logaritmando. Como que a gente consegue lidar com isso? Lembrando da definição de logaritmo. Ó, o logaritmo de um número A na base de um número B ser igual a C, significa que a base B elevada ao expoente C resulta no número A. Então, aqui, o ln de x ao quadrado menos x ser igual a 1, lembrando que o ln é o logaritmo na base do número de Euler, né? Significa que a base do número de Euler elevado a 1
vai resultar no logaritmando x ao quadrado menos x. Então, vamos resolver isso aqui para x. A gente tem que x ao quadrado menos x menos Euler é igual a zero. Quais são os valores de x que cumprem com isso? Gente, a gente chegou aqui em uma equação do segundo grau, então a gente vai ter que usar a Bhaskara para resolver, tá bom? O nosso delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 1 aqui multiplica x, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos Euler. Então, delta é igual a 1 mais 4 vezes Euler, certo? Portanto, quem vão ser as raízes dessa equação, então? Os valores de x que fazem isso aqui zerar. A gente tem x igual menos b, então menos menos 1 vai dar mais 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, então a raiz de 1 mais 4 Euler, dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 1 que dá 2. Teca, então a gente tem duas soluções, né? x1 igual 1 mais a raiz quadrada de 1 mais 4 Euler, dividido por 2, e x2 igual 1 menos a raiz quadrada de 1 mais 4 Euler dividido por 2. A gente tem essas duas soluções? Gente, não, toma cuidado, porque quando a gente fala do ln, o ln de um número a, esse número a sempre tem que ser maior do que zero. O ln não está definido para números negativos, não existe o ln de menos 3. Não, Euler elevado a nenhum número vai dar menos 3. Então, a gente tem que assegurar, em equações logarítmicas, que o valor que está aqui dentro do logaritmo, ele vai ser maior do que zero. E aqui no caso, para o primeiro tá ok. Tanto no ln de x quanto ln de x menos 1, isso aqui continua sendo positivo, certo? Então, vamos testar aqui, se a gente substituir esse x1 aqui. Aqui tá tudo certo, esse valor é positivo, né? E considerando que essa raiz quadrada aqui dá aproximadamente 3,44, vamos ver o que acontece quando a gente faz x1 menos 1. Vai ficar 1 mais algo próximo de 3,44 dividido por 2 menos 1, que é a mesma coisa que menos 2 sobre 2, né? Então, a gente vai ficar com 1 mais 3,44 menos 2, que continua sendo algo positivo. 4,44 menos 2 dá 2,44. E sobre 2 continua sendo positivo. Então, o x1, quando você substitui ele tanto aqui quanto aqui, ele vai dar algo positivo. Então, ele cumpre ali com o domínio do logaritmo, né? Agora, vamos ver o que acontece quando a gente coloca o x2. O x2, a gente tem aqui 1 menos 3,44. Isso já é uma coisa negativa, gente. 1 menos 3 já vai dar um número negativo. Tanto aqui quanto aqui, ele não vai cumprir com a definição do domínio do logaritmo. Ele vai fazer isso aqui não existir. Então, a gente vai descartar essa solução aqui, porque ela faz o logaritmando aqui ser negativo, e aí o logaritmo não vai estar definido. Então, nossa única solução é 1 mais a raiz quadrada de 1 mais 4 Euler, dividido por 2. Então, gente, quando você tem uma equação logarítmica, você tem que garantir que a sua solução está cumprindo com o domínio ali do logaritmo. Ela não pode ser menor ou igual a zero, tudo bem? Agora, olha essa equação aqui, gente. O ln do ln de x é igual a 1. Então, a gente tem um ln dentro do outro e o x está lá dentro. Então, aqui, a gente tem que o log do log é igual a 1. Então, a gente já pode falar de cara, começando de fora para dentro, que Euler elevado a 1 é igual a esse logaritmando aqui, ln de x. Então, ln de x é igual ao número de Euler. Tá, então a gente já conseguiu sumir com esse ln aqui. Agora, vamos sumir com esse. Se o ln de x é igual a 1, isso significa que Euler elevado ao expoente Euler vai resultar no logaritmando x. Então, x é Euler elevado a Euler, gente. Esse aqui é o resultado da nossa equação. Então, primeiro a gente usou esse logaritmo aqui. A base dele, elevado a esse expoente, é igual ao logaritmando dele. Aí a gente chegou que o ln de x
é igual ao número de Euler. Aí, usando a definição de logaritmo de novo, a gente encontrou que x é igual a Euler elevado a Euler. E como esse resultado é positivo, é maior do que zero, então cumpre com a nossa equação, pode ser a nossa solução. Agora olha essa equação aqui, gente. Euler elevado a vezes x é igual a uma constante c vezes Euler elevado a b vezes x, onde a é diferente de b. Então, a gente não sabe aqui quem são as constantes A, B, C, né? Mas a gente quer encontrar quem é o valor de x que cumpre essa equação. Então, gente, você poderia pensar, não, eu posso igualar A vezes x com B vezes x? Não, você poderia fazer isso se essa constante não estivesse aqui, ou então se a constante estivesse dos dois lados, né? Mas como não é o caso, o que a gente pode fazer para fugir dessa equação aqui, encontrar o valor de x, é a gente aplicar ln dos dois lados. O ln de Euler elevado a vezes x é igual ao ln de c vezes Euler elevado a b vezes x. Então, ó, a gente tem ln de Euler elevado a vezes x é igual ao ln de c vezes Euler elevado a b vezes x. Aplicamos aqui a mesma operação dos dois lados. E aí aqui, gente, a gente pode lembrar que quando a gente tem o logaritmo do produto, isso pode se transformar na soma dos logaritmos. Isso aqui é uma propriedade que a gente tem, né? Então, o ln de Euler elevado a vezes x é igual ao ln de c mais o ln de Euler elevado a b vezes x, certo? E outra propriedade que a gente tem de logaritmo é que se você tem o logaritmo de a elevado a m, esse expoente do logaritmando pode cair multiplicando, então fica m vezes o logaritmo de a. Então aqui, ó, esse a vezes x pode cair multiplicando e esse b vezes x, que é expoente, também pode. Então vai ficar a vezes x, que multiplica o ln do número de Euler, é igual ao ln de c mais b vezes x, que multiplica o ln do número de Euler. O ln do número de Euler é o logaritmo do número de Euler na base dele mesmo, e isso vai dar 1, certo? Então, aqui fica a vezes x vezes 1 igual ln de c mais b vezes x vezes 1. Tá, mas o nosso objetivo aqui é encontrar o x, então vamos isolar ele, né? Vamos passar todo mundo que tem x para um lado só. Então, a vezes x menos b vezes x é igual a ln de c, e colocando x em evidência aqui do lado esquerdo, a gente tem que x vezes a menos b é igual ao ln de c. Então, isolando x, passando esse termo para o outro lado dividindo, a gente tem que x é igual ao ln de c dividido por a menos b. Então, essa aqui é a solução da nossa equação exponencial. Se x tiver esse valor, ln de c dividido por a menos b, essa equação vai ser verdadeira, independente de quem é a constante c, de quem é a, quem é b, desde que a e b sejam diferentes, né, que foi um requisito aqui do enunciado, até porque iria zerar o denominador se eles fossem iguais. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!